A gente vai falar de períodos sensíveis, mas antes exatamente de falar isso, a gente quer fazer um paralelo entre Montessori e a neurociência. Então, Montessori fala sobre períodos sensíveis e a neurociência fala sobre janelas de aprendizagem, tá? Então, a gente está falando da mesma coisa, só que duas fontes, vamos dizer, diferentes. Quando o bebê nasce, ele tem 100 bilhões de neurônios. Imagina, 100 bilhões. Só que quando o bebê nasce, eles estão sem as sinapses, que são as conexões entre os neurônios. Isso só se dá quando o bebê interage com o ambiente, tem experiências. Então, isso vai ao longo da vida mesmo, tá? Que vai acontecendo. Então, até os 2 anos, olha só, até os 2 anos, simplesmente as sinapses são no mesmo número de um adulto. Até 2 anos, imagina o crescimento, gente. 2 anos. Até os 3, isso duplica. Tá? Só que, isso, um parênteses, é importante. Então, isso que a gente está dizendo, em Montessori, isso é a mente absorvente, que você está absorvendo, está criando sinapses, enfim. E na neurociência, é a plasticidade do cérebro. Então, a gente está falando das mesmas coisas, só que com nomenclaturas diferentes. Então, a partir dos 3 anos, simplesmente ele duplica, e a partir daí, até a pré-adolescência, mais ou menos, vai acontecendo uma poda, tá, cerebral dessas sinapses, que isso é como, vamos fazer uma comparação com uma roseira. Você precisa podar para ter resistência e beleza, é a mesma coisa. Então, as sinapses que foram bem desenvolvidas, elas vão ficar até a vida adulta. E as outras que não foram vão sendo podadas, tá? Então, a gente começa a entender que tudo bem ter neurociência, mas a Montessori, então, é reconhecida também por esses estudos cognitivos, que são estudos do cérebro. Então, quando a gente começa a falar sobre esses neurônios, sobre essas sinapses, a gente vê que em Montessori ela fala que esses períodos sensíveis justamente acontecem aí, que é quando o corpo e a mente estão prontos para isso. Então, nada adianta você querer ensinar uma coisa para uma criança que o cérebro não está pronto. Então, os períodos sensíveis, eles têm um período, e depois é justamente quando a criança, ela naturalmente ela busca aquilo. Então, naturalmente, ela vai rolar, naturalmente, ela vai engatinhar, naturalmente, ela vai andar. Então, a criança busca isso naturalmente, tá? Então, isso é muito importante por conta disso. Em paralelo a isso tudo da Montessori, os pesquisadores na época descobriram que essas sinapses, quanto mais desenvolvidas, com mais repetições, quando a criança fica lá repetindo a mesma coisa, por mais que ela já aconteceu a maestria, ela leva essas sinapses mais estáveis ao longo da vida. E as que não foram desenvolvidas, elas são podadas, como eu falei anteriormente. Tá? Então, nisso tudo, nesse papo que a gente teve aqui de 5 minutos, a gente começa a entender que a primeira infância realmente é muito importante. Que de 0 a 6 anos é o maior salto, o maior desenvolvimento psicológico e físico de um ser humano. Então, se a gente quer habilidades num adulto, a gente quer identificação num adulto, que a gente entende que é bom, a gente tem que criar aqui agora, na primeira infância, de 0 a 6 anos. E isso eu não estou dizendo que se perdeu um período sensível, a gente vê muitos pais, mas o período sensível do meu filho, ele já tem 8 anos, eu perdi. Ele vai aprender, mas durante o período sensível ele tem maior facilidade, ele tem maior interação, ele tem o desejo dele, intrínseco dele. Quando passa daquilo, não foi perdido, porque esse período pode durar meses, dias, anos, e simplesmente dia fecha. Ele vai aprender, mas ele vai precisar de maior tempo, maior interação sua e dedicação sua, tá? Então não quer dizer que muita gente, é porque ele não sabe. Não, porque passou o período e ele está tendo maior dificuldade, tá? Então, em contraponto a isso, é importante também lembrar que precisa ter coerência nesses estímulos, porque nada adianta eu dizer, ele tá no período X, então vou super estimular. Porque isso é tão prejudicial quanto não haver o estímulo, tá? Então, nada como a coerência, porque, por exemplo, várias mães assim, tem atividade de 18 meses. Meu filho tem 18, então ele tá pronto pra fazer isso. Às vezes ele não tá, porque não é fixo. Essa tabela, depois vocês vão ver, e tudo, não é fixo pra uma criança, é só uma forma geral que normalmente acontece, mas pode ser para menos ou para mais. Aí você força a criança, fica avessa aquele material, a criança fica frustrada, o pai fica frustrado, acha que o filho tá lento no desenvolvimento, enfim. Então tem que ter coerência. Eu vou dar uns exemplos que acontecem de forma corriqueira. Exemplo, de superestimulação. A criança mal começou a engatinhar, às vezes o pai já tá com a criança naquele círculo, que acho que é até proibido a venda no Brasil. O andador. Aquilo, gente, a criança às vezes não tá pronta, ele não precisa daquilo. Concorda que
aquilo é um super estímulo para a criança não tá andando. Se você colocou ali é porque a criança não tá andando. Então, ela pode ter problemas, ela pode até eventualmente andar, mas ela pode ter problemas futuros na coluna, na lombar. Então, a gente não tá falando para queimar a etapa, né? Então, outro tipo de super estímulo, a criança tá no período sensível de música. Então eu vou botar na aula de piano, na aula de guitarra, na aula disso, daquilo. A criança às vezes pode ficar avessa à música, porque você super estimulou, entendeu? Exemplo de falta de estímulo, a criança precisa de desenvolvimento motor, de coordenação fina para escrever, para pré-escrita é importante, e desenvolver a musculatura dos dedos. Se você não estimulou isso antes, a criança não vai deixar de escrever, mas ela vai ter maior dificuldade. Então você vai fazer ao mesmo tempo a pré-escrita e desenvolvimento de coordenação motora fina, então é muito mais difícil. Então quando a gente fala disso, o importante é entender que estímulo não é queimar a etapa, não é precisa ler, vou dar um livro agora para ler, precisa andar, precisa passar. É fazer as habilidades acontecerem gradualmente. Então, às vezes, você não está entendendo por que você está fazendo uma coordenação motora fina, mas lá na frente vai ajudar na pré-escrita. Então, você mostrar um livro todo dia para ele, ler, vai botar lá na frente o amor pelos livros, a querer ler, enfim. Então, é uma coisa construída. A Júlia vai falar muito disso daqui a pouco, que é sobre observação. Mas nada disso que a gente está falando não adianta nada se os pais não têm interação com o filho real, tá? Olho no olho, chegar do trabalho cansado, mas vamos lá, filho, vamos brincar e observar. Porque só observando vocês vão interpretar, vocês vão planejar e vão se preparar. Até completando o que você falou, para vocês terem uma ideia sobre quando fecha essa janela de período sensível, eu também tenho um exemplo. Depois que a criança, né, ela tá naquele período ali entre sentar e depois ficar de pé, muitas vezes a criança ela pula a fase do engatinhar, né? Ela simplesmente começa a andar, ela não passa pelo engatinhar. Isso é um fechamento de janela, um fechamento da janela do engatinhar, porque muito dificilmente você vai conseguir ensinar uma criança a engatinhar depois que ela já aprendeu a andar. Então, esse é um exemplo bem fácil de se entender quando uma janela fecha, né? Então, sim, a criança começou a andar e ela não passou pelo processo de engatinhar. Então, ela perdeu essa janela do período sensível. Sim, não vai dizer assim, agora você não vai andar, minha filha, você só vai engatinhar. Não, ela vai engatinhar eventualmente, mas ela não vai fazer isso... Ela vai fazer esse movimento em algum momento, para alguma atividade. Mas essa fase do engatinhar de criança... essa janela se fechou. É mais pra exemplificar mais ou menos quando a janela está... Pra você não forçar a criança a voltar, né? Não precisa forçar ela a engatinhar depois que ela tá andando. É só pra, né, exemplificar o que a Carol falou pra você. E aí, pra fechar aqui e iniciar o que a Júlia vai falar sobre observação, eu vou ler uma frase... Desculpe, gente, alguém me ligou. Vou ler uma frase aqui do livro Educação e a Paz, tá? Da Montessori. Quando eu estou com as crianças, eu sou um ninguém. E o maior privilégio que tenho quando me aproximo delas é ser capaz de esquecer até mesmo que eu existo. Porque isso me permitiu ver coisas que eu perderia se eu fosse alguém. Coisas pequenas, verdades simples, mas muito preciosas. Então, pessoal, agora a gente vai entrar na parte da observação, né? A observação, quando a gente dá início a ela, a gente precisa ter em mente que é muito importante a gente tirar qualquer tipo de pré-conceito sobre a criança. Então, assim, a gente fala, minha criança é muito isso, minha criança é muito aquilo. Não vai ter conceito. Você vai dar a oportunidade da criança ser diferente. Então, nós, como adultos, devemos olhar a criança com novos olhos. Então, a gente fala, vou começar, né, a observação. A observação, ela exige tempo, dedicação e exige que você anote tudo o que você achar relevante. Pode ser num caderno, pode ser no celular, no bloco de notas, pode ser onde você quiser. Mas é só a partir daí que você vai conseguir descobrir as habilidades cognitivas da criança, vai conseguir perceber os reais interesses dela, as habilidades do momento e o que ela precisa superar. É só através dessas anotações. E não é que a observação você vai fazer num dia e pronto, já descobriu a criança toda. Não, você precisa ter esse olhar minucioso todos os dias. Você precisa anotar todos os dias se tiver uma coisa nova ou algo que você acha que é novo. E aí, a partir disso, que esse exercício ele vai se tornar natural e vai ser uma coisa automática. Você vai fazer sem perceber. E isso é seguir a criança. Né? Isso é seguir a criança de uma forma natural e fluida. Então,
Então eu vou dar um exemplo aqui de observação, né? Você percebeu que o seu filho, ele precisa aprender matemática na escola, mas ele não gosta das atividades propostas pela escola. E você sabe que ele é muito interessado em dinossauros. Então o que você vai fazer? Você vai propor atividades em que a matemática e os dinossauros estejam juntos. E vai apresentar para a criança. E você pode ter certeza que ela vai fazer com muito mais interesse, muito mais dedicação. Vai ser outra resposta, né? E o mesmo acontece, por exemplo, a criança está na fase das cores, você percebeu isso, você identificou. Só que a criança não quer brincar com aquele quebra-cabeça que você fez de cores, de formas geométricas. Não interessou. Mas você sabe que essa criança está na fase de carros, ela ama carro, é carro para tudo quanto é lado. Então você vai juntar o carro e as cores e criar atividades que juntem o interesse da criança com aquilo que ela, né, pode aprimorar e desenvolver. Então, quando a gente fala em seguir a criança, não é só a observação também, é o respeito, né? É o respeito em deixar a criança a se desenvolver no tempo dela, dar tempo para ela realizar aquele trabalho. E muito disso, a gente vê assim que a gente tem que interromper ou modificar a criança alguma coisa. Minha criança não está concentrada ou ela joga o brinquedo no chão. Na verdade, a gente tem que modificar o ambiente, né? Que é o ambiente preparado. Às vezes, porque, por exemplo, eu e Júlia, a gente até riu disso outro dia, a gente modifica os espaços o tempo todo das meninas, porque cada hora é um interesse novo, ou perdeu interesse em alguma coisa, vamos representar de outra forma, né? Isso é muito importante também, que assim, quando a gente faz pequenas modificações, troca um mesmo objeto de um lugar para o outro, ou muda alguns objetos da prateleira, isso tudo bem, mas não vai chegar um dia e mudar completamente o ambiente da criança, porque assim como a gente não gostaria de chegar na nossa casa e estar tudo fora do lugar, a criança ela também não gosta, ela tem um sentimento igual ao nosso, ela não vai se sentir bem, ela vai ficar frustrada, ela vai reagir mal, com certeza vai ter um ataque de birra, porque ela não estava esperando aquilo. Então são modificações pequenas, se puder fazer com a criança no ambiente melhor. Sim. Mas se não der, muda, sei lá, tem 6 atividades, muda 3, né? E deixa 3 que ela já conhece, depois muda essas 3 e permanece as outras. Não vai causar um grande impacto na mudança. Até que é importante deixar algumas que ela já tem segurança em fazer, né? Sim. Porque às vezes é tudo novo, ela não consegue recorrer a alguma que ela sabe fazer, então tem que ter uma ponderação nisso também, né? Não só vou colocar um monte de dificuldades ou um monte de atividades. E aí a gente entra também que além de preparar o ambiente para a criança, a gente tem que proporcionar materiais em que esses materiais já têm o próprio controle de erro. O que é material controle de erro, né? São materiais onde a criança ela faz e consegue identificar o próprio erro, não precisa da nossa interferência ou interrupção para isso acontecer. Então a gente deixa lá um quebra-cabeça, como eu falei anteriormente, daqueles, né, um triângulo, um quadrado e um círculo. E daí a gente já apresentou a atividade para a criança e agora a criança tá fazendo sozinha lá no tempo dela. A gente não tem que ficar, filha, tá errado. Isso não é, o triângulo não é aí é o círculo. Não, a gente deve se afastar e deixar a criança trabalhar ali da forma dela, se desenvolver do modo dela. E vai se afastar aí em silêncio, né? Em silêncio. E o próprio material vai ensinar a criança. Então, além de preparar o ambiente, a gente também precisa ter consciência de que precisamos preparar materiais que proporcionem esse controle de erro para as crianças. Vou ler até de novo, se me permite, para entrar na cabeça. Quando eu estou com as crianças, eu sou ninguém. É justamente isso. É você não ser ninguém. É sem os preconceitos que você tem da idade da criança, sem nada. E o maior privilégio que tenho quando me aproximo delas é ser capaz de esquecer até mesmo que eu existo. Porque isso me permitiu ver coisas que eu perderia se eu fosse alguém. Coisas pequenas, verdades simples, mas muito preciosas. Isso, porque quando a gente tá em cima, né, muitas vezes a gente tem esse anseio por filmar a criança fazendo, por querer que a criança faça certo para aparecer certo no vídeo, então a gente tá ali falando, olha, não coloca aí, cadê a cor azul, sabe? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque essa nossa interferência tá atrapalhando no desenvolvimento da criança. Até é engraçado você falar do vídeo, por exemplo, porque façam uma autocrítica quando eu já vi vários vídeos que é assim, a pessoa tá filmando, e filha, não, filha, é o outro filha. Vocês vão escutar, vocês vão perceber que o vídeo você escuta muito mais a sua voz do que propriamente a criança fazendo.
Então, isso quer dizer que tá faltando um equilíbrio aí, que a criança não consegue nem se concentrar no silêncio interior dela. Vem sempre uma voz aqui atrás dizendo, tá errado, é isso, e começa a desestimular, e que é justamente o que você fala, é você validar os pontos fortes da criança, né? E uma coisa que até me perguntaram, porque eu cheguei a comentar que a Lara, ela gosta muitas vezes de errar a atividade. Ela sabe fazer, completa a atividade toda, mas no meio da atividade, às vezes, ela coloca errado e olha assim. Não. A Andana fala, não. Exatamente, ainda fala assim, não. Por que eles fazem isso? Pra ver a nossa reação, nosso comportamento. Aí perguntaram, mas o que você faz? Eu falo, eu não faço nada, porque ela sabe que tá errado. E ela tá esperando a minha reação. Então, se eu reajo, filha, tá errado, né? Esse é o amarelo, não é o azul. Tipo, se eu faço isso, ela vai fazer em todos, porque ela vai querer que eu reaja da mesma forma. Geralmente, eu fico quieta, fazendo o que eu já estava fazendo. Geralmente, é filmando ela ali pra completar a atividade. Quieta, já que a gente tá quieta, né? A gente fica com o celular ali filmando. só observando e deixo ela completar a atividade. Se ela errar 1, 2, 3 ou 4, não tem problema. Eu sei que ela está errando propositalmente para ver a minha reação e para ver o quão ela é capaz também. Sim. Então, agora eu também vou ler uma coisa que a Montessori fala, que é importante ter em mente que ninguém agindo de fora da criança consegue fazer com que a criança se concentre. Então, tenha isso em mente, a concentração é algo que vem de dentro da criança. Não é você que vai ensinar a criança a se concentrar. Ela precisa ter um material onde ela se interesse e ela vai desenvolver essa concentração de dentro dela, né? Então, é muito importante ter isso também. Outra coisa que eu queria falar é que como, né, muitas vezes a gente fica perdido em como apresentar a atividade e tem o método Montessori, ele usa a lição de 3 períodos para apresentar qualquer atividade para criança, né, em qualquer uma das áreas cognitivas, linguagem, qualquer uma que seja. Eu vou usar a linguagem porque fica mais fácil ilustrar aqui para vocês. Então, o primeiro período, né, dessa lição de 3 períodos é a nomeação. Então, quando a criança nasce, a gente já começa a nomear tudo para ela, né? A gente nomeia o cachorro, o papai, a árvore, o copo, o garfo, a gente sai nomeando tudo. Essa é a primeira fase do período. É a introdução. Depois vem a segunda fase, que é quando a criança ela começa a identificar, né? Que ela começa a demonstrar que ela sabe aquilo que foi nomeado. Então, ela fala... o gato, né? Ela fala, olha o papai, olha o garfo. Então, vem dela, né? Vem dela. Ela começa a demonstrar, é isso mesmo. Ela começa a reconhecer, né, os objetos que você já nomeou anteriormente. E essa fase vai ficar por um bom tempo, né? Porque ela vai nomear, depois vai começar a mostrar que sabe o que você nomeou e vai ficar nisso. E depois, quando ela se sentir segura, você vai começar a fazer o terceiro período, que é quando a criança demonstra, né, que memorizou aquilo. Então, você vai perguntar, filha, o que é isso? Ela vai falar, é um copo. Quem é esse? O papai. Então, essa é a terceira etapa dessa lição de 3 períodos. Então, quando você apresenta uma atividade, o que acontece? É uma atividade nova. A criança nunca viu. Você vai chegar com essa atividade, vai nomeá-la, vai apresentá-la, vai fazer você primeiro para que a criança observe. E depois vai dar amplo espaço para que a criança inicie aquela atividade. E isso acontece nas escolas Montessori, quando uma criança escolhe uma atividade e ela nunca fez, a professora vai chegar para ela e vai fazer esse mesmo processo. E é o processo que a gente deve fazer em casa também. Deve proporcionar, né, essa demonstração, introdução e nomeação para a criança. Aí vocês perguntam pra gente assim, mas tá, eu entendi o conceito. E agora, como é que eu ponho a observação na prática? Então, começa assim, já separa seu caderno ou seu celular, o que seja, né? E toda criança que nasce ganha muitos brinquedos, então eu tenho certeza que você tem aí 6 ou mais brinquedos na sua casa disponíveis. Coloque esses brinquedos em prateleiras baixas que a criança consiga acessar e fique ali observando de longe, deixe a criança ali pegar o que ela quiser. E preste atenção quando ela pegar esse objeto, no que ela vai mexer. Né? O que ela vai fazer com esse objeto? Pode ser que ela não faça a atividade do jeito que tem que ser feita naquele momento, mas não importa. O que ela vai fazer é o importante. E é a partir dessa observação que você vai conseguir oferecer novos materiais, novas possibilidades. Então, e você vai anotando lá, olha, eu percebi que o meu filho, ele tá com um interesse muito grande de rosquear as coisas. Ele pegou ali uma garrafa que estava jogada perto do lixo e ficou um tempão tentando rosquear, desrosquear.
Então você vai pegar outras atividades, misturar com outros interesses dele, criar novas atividades para que ele desenvolva bem essa habilidade. Porque vai ter um momento que ele não vai querer mais rosquear. Ele vai querer fazer outra coisa, esse momento já passou, ele vai querer avançar. E aí você acabou perdendo, né, como a Carol falou anteriormente, aquela janela, né, aquela janela se fechou e acabou passando despercebido. A gente também não precisa ficar assim mal porque deixou muitas janelas se fecharem, mas a gente pode ter consciência de que as próximas janelas elas serão exploradas e que a gente vai fazer com que a criança absorva mais, se desenvolva mais. E entender também que, por exemplo, o filho tem 4, 5 anos, tá começando a fazer uma pré-escrita. Se você perdeu a janela de desenvolvimento, da coordenação fina, enfim, você tem a consciência disso hoje. Mas nada adianta você cobrar o seu filho de que não teve o amplo espaço para desenvolver aquilo, que ele escreva bem, que ele segure o lápis da forma correta. Então é um processo. Então não adianta descontar o erro que na verdade é nosso, de não ter desenvolvido e não ter dado espaço para aquilo. Porque a gente vê muitas crianças assim e adultos que não têm, um exemplo como esse, como atividades manuais, minuciosas. Então a gente também não pode só culpar a criança e dizer: ai, meu filho é desatento, ai, meu filho não tem paciência para escrever, ele não gosta. E que a gente fala, eles escutam e fazem mais ainda. E 2, que muitas das vezes a culpa é nossa. E a gente tem que remediar, a gente tem que ter paciência. Isso, e lembrar sempre, que a gente sempre lembra em todas as lives, cada criança é única, cada criança se desenvolve de uma forma e cada criança precisa ter um plano pessoal para si. Então não adianta, mesmo que seus filhos sejam gêmeos, você fazer uma observação para os dois. Não, é uma observação para cada um. Você tem um filho mais novo e um filho mais velho, é uma observação para cada um também. O trabalho é dobrado, claro, mas não adianta, eles não vão estar no mesmo período, eles não vão estar no mesmo desenvolvimento, porque a criança, o ser humano é único e o desenvolvimento é único. E a gente quer plantar agora, na primeira infância. Isso. Tudo que a gente quer num adulto, tudo que a gente acha bom num adulto, a gente tem que plantar agora, na primeira infância. Então a gente acho que vai finalizar a gente vai fechar aqui agora. Aí a gente espera só uns minutinhos, uns segundinhos, a gente vai fazer pelo dela, que a gente vai agora abrir para as perguntas, tá bom? A gente espera vocês.